Meu nome é Helena, tenho 32 anos, e nunca imaginei que minha vida viraria de cabeça para baixo justamente no momento em que deveria ser o mais feliz da minha existência. Estava grávida de 7 meses do meu primeiro filho, um menino que já havíamos decidido chamar de Lucas. Meu marido Ricardo e eu estávamos juntos há 8 anos, casados há 5, e sempre achei que tínhamos construído algo sólido, verdadeiro. Ele era atencioso, carinhoso, ou pelo menos era o que eu acreditava até aquela terça-feira que mudou tudo. Mas antes de revelar isso, preciso saber: de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo. Eu adoro saber de onde vocês são. E já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu trabalhava como gerente de projetos em uma empresa de tecnologia, mas com a gravidez avançada, meu médico tinha recomendado que eu reduzisse o ritmo. Então passei a trabalhar de casa 3 vezes por semana. Naquele dia específico, eu tinha uma consulta de pré-natal marcada para as 10 da manhã. Ricardo sabia disso, porque conversávamos sobre minha agenda todas as noites durante o jantar. Ele sempre dizia que queria estar presente em tudo, que não perderia nenhum momento importante da gestação. A consulta estava marcada, mas na noite anterior recebi uma mensagem da secretária do consultório avisando que o Dr. Maurício teve uma emergência e precisou remarcar todos os atendimentos da manhã. Minha consulta foi transferida para as 3 da tarde. Eu avisei Ricardo pelo WhatsApp, mas ele não visualizou a mensagem. Achei estranho, mas pensei que devia estar ocupado no trabalho. Ele era arquiteto e às vezes ficava horas em reuniões com clientes sem poder olhar o celular. Na manhã seguinte, acordei com aquela dor lombar típica do terceiro trimestre. Decidi fazer um café reforçado, tomar um banho quente e aproveitar a manhã livre para organizar algumas coisas do quarto do bebê. Ricardo tinha saído cedo, como sempre, beijou minha testa e disse que me ligaria no horário do almoço. Tudo parecia absolutamente normal, rotineiro, comum. Eu não tinha o menor pressentimento do que estava prestes a descobrir. Por volta das 9h30, estava dobrando as roupinhas do Lucas quando percebi que tinha esquecido de pegar minha carteira de vacinação da gestante, que estava no criado mudo do nosso quarto. O médico sempre pedia para levar nas consultas. Fui até lá e, ao abrir a gaveta, vi o celular do Ricardo. Ele tinha esquecido o aparelho em casa. Isso era extremamente raro. Ricardo era praticamente grudado no telefone por causa do trabalho. Ele devia estar desesperado no escritório. Peguei o celular pensando em ligar para ele no telefone fixo do escritório para avisar que o aparelho estava em casa. Mas quando a tela acendeu, vi várias notificações na tela de bloqueio. A maioria eram e-mails de trabalho, mas uma mensagem me chamou a atenção. Era de um número sem nome salvo, e a prévia dizia: "Hoje então? Que horas você quer que eu chegue?", com um emoji de coração. Meu estômago se revirou. Sei que invadir a privacidade de alguém é errado. Durante todos aqueles anos juntos, jamais tinha mexido no celular do Ricardo sem permissão. Sempre acreditei que confiança era a base de tudo. Mas naquele momento, grávida, vulnerável, com aquela mensagem piscando na minha frente, algo dentro de mim gritou que eu precisava saber. Minha mão tremia quando digitei a senha do celular. A data do nosso casamento, que eu sabia de cor. O aplicativo de mensagens abriu e lá estava. Uma conversa inteira com um número desconhecido. Comecei a rolar para cima, lendo as mensagens dos últimos dias. "Estou com saudades, mal posso esperar para te ver de novo. Você é incrível, não consigo parar de pensar em você." Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. As mensagens eram claramente íntimas, românticas, e a última delas, aquela que tinha aparecido na tela de bloqueio, perguntava sobre o hoje e que hora chegar. Continuei lendo, descendo na conversa, e então vi: "Pode vir às 11 horas. A Helena tem consulta médica de manhã. A casa vai estar vazia até pelo menos meio-dia." Minha respiração falhou. Eram palavras do Ricardo. Ele estava planejando trazer essa pessoa para nossa casa. Para o lar que construímos juntos. Enquanto eu estivesse supostamente no médico, cuidando do nosso filho que crescia dentro de mim, ele traria outra mulher para nossa cama. Eram 10h30 quando saí de casa carregando minha bolsa como se realmente estivesse indo para a consulta. Meu coração estava disparado, mas eu precisava parecer natural caso algum vizinho me visse. Entrei no carro da Mariana, que estava estacionado 2 casas abaixo. Ela já tinha ligado para a amiga, Paula,
que morava no prédio em frente e concordou em nos deixar usar o apartamento dela. Paula trabalhou comigo anos atrás, e quando Mariana explicou vagamente a situação, ela nem hesitou em ajudar. Do apartamento de Paula, no 5º andar, tínhamos uma visão perfeita da entrada da nossa casa. Era uma casa térrea, parte de um condomínio fechado de casas geminadas. Eu podia ver claramente a porta da frente, a pequena varanda, até parte da janela da sala através das cortinas semi-abertas. Paula nos ofereceu café, mas eu não conseguia nem pensar em colocar nada no estômago. Mariana aceitou e ficou conversando baixinho com ela na cozinha, me dando espaço. Fiquei na janela, observando. Cada carro que passava fazia meu coração pular. Olhava constantemente para o relógio do celular. 10h42, 10h48, 10h55. A cada minuto que passava, uma parte de mim esperava secretamente que nada acontecesse. Que fosse tudo um mal-entendido absurdo. Que a mulher não aparecesse e eu descobrisse que Ricardo tinha cancelado tudo, que tinha tido um momento de consciência, que no fundo ainda era o homem que eu achava conhecer. Às 11h03, um carro prata parou em frente à nossa casa. Meu estômago se apertou. A porta do motorista se abriu e ela saiu. Era a mulher das fotos, não havia dúvida. Loira, usando um vestido curto e salto alto, completamente inapropriado para uma terça-feira de manhã. Ela olhou rapidamente para os lados, gesto de quem sabe que está fazendo algo errado, e então caminhou decidida até a porta da frente. Nem precisou tocar a campainha. A porta se abriu antes, e lá estava Ricardo. Meu marido. O pai do meu filho. O homem com quem eu dividia minha vida há 8 anos. Ele estava usando aquela camisa azul que eu tinha dado de presente no Natal passado. Ele sorriu para ela, aquele sorriso que eu achava que era só meu, e a puxou para dentro com um beijo. Um beijo longo, intenso, na porta da minha casa. Senti as pernas fraquejarem e Mariana apareceu ao meu lado instantaneamente, segurando meu braço. Respira, Helena. Respira fundo. Mas como respirar quando seu mundo inteiro acaba de desmoronar? Como processar a visão do homem que você ama beijando outra mulher na porta da casa onde vocês deveriam estar construindo uma família? Lucas se mexeu dentro de mim, e aquilo me trouxe de volta. Meu filho. Eu tinha que ser forte pelo meu filho. Não podia desabar agora. Quanto tempo esperamos? Perguntei, minha voz surpreendentemente firme. Mariana olhou para mim, avaliando. 20 minutos. Tempo suficiente para não haver dúvidas do que está acontecendo. Aqueles foram os 20 minutos mais longos da minha vida. Fiquei ali, parada na janela, olhando para minha própria casa, imaginando o que estava acontecendo lá dentro. Na cama onde eu dormia todas as noites. Nos cômodos que eu tinha decorado com tanto carinho. No lar que eu achava que era sagrado. Mariana ficou ao meu lado o tempo todo, sem dizer nada, apenas segurando minha mão. Paula tinha se retirado discretamente para o quarto, nos dando privacidade. Enquanto esperava, comecei a repassar mentalmente os últimos meses. Quando isso começou? Quanto tempo ele estava me traindo? Os sinais estavam lá e eu não vi? Ele tinha ficado mais tempo no escritório ultimamente, mas eu atribuía ao novo projeto grande que ele tinha mencionado. Tinha vezes que ele chegava em casa e ia direto tomar banho, mas pensei que era só por causa do calor. O telefone sempre no silencioso, mas ele dizia que era para não se distrair no trabalho. Deus, eu tinha sido tão cega. Está na hora, disse Mariana suavemente. Eram 11h23. Peguei minha bolsa, verifiquei se meu celular estava no modo silencioso mas com a câmera pronta para gravar. Mariana me acompanhou até o carro e insistiu em ir comigo. Você não vai entrar naquela casa sozinha, disse com firmeza. Não discuti. Ter minha irmã ali era a única coisa me mantendo minimamente sã naquele momento. Dirigimos os poucos metros até minha casa. Estacionei o carro bem na frente, não me importando mais em ser discreta. Minha mão estava na maçaneta da porta quando Mariana me segurou. Helena, depois que você abrir essa porta, não tem volta. Tem certeza? Olhei para ela e assenti. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ela assentiu de volta e sussurrou. Então vamos acabar com isso. Abri a porta da frente silenciosamente. A casa estava estranhamente quieta. Nenhum som vinha da sala. Andei devagar pelo corredor, Mariana logo atrás de mim.
Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que eles poderiam ouvi-lo. Passei pela sala, vazia, mas com 2 taças de vinho na mesa de centro. Vinho que nós tínhamos comprado juntos no último fim de semana. A raiva cresceu dentro de mim, mas mantive o foco. O quarto. É claro que seria no quarto. Nosso quarto. A porta estava semi-fechada. Conseguia ouvir vozes baixas, risadas. A risada dele. Aquela risada que eu amava, que me fazia feliz, agora me fazia sentir enjoo. Coloquei a mão na porta, e antes que pudesse pensar 2 vezes ou me arrepender, empurrei com força. A porta bateu na parede com um estrondo. A cena que se revelou diante dos meus olhos vai estar gravada na minha memória para sempre. Ricardo e a mulher loira estavam na nossa cama, exatamente como eu imaginara. Mas de alguma forma a realidade era 1000 vezes pior do que qualquer cenário que minha mente tinha criado. Eles se sobressaltaram violentamente com o barulho da porta. Ricardo literalmente pulou da cama, puxando o lençol para cobrir a si mesmo e a ela, seus olhos arregalados de pânico total. Helena. Ele gritou meu nome como se fosse uma pergunta e uma súplica ao mesmo tempo. Sua face passou por uma sequência rápida de expressões: choque, terror, culpa. A mulher loira soltou um gritinho e puxou o lençol para se cobrir melhor, seus olhos saltando entre mim e Ricardo com pânico. Por um momento, ninguém se moveu. Era como se o tempo tivesse congelado naquele tabliaux horrível de traição. Sua consulta. Ricardo começou, sua voz falhando. Ele estava tentando processar como eu estava ali, na frente dele, quando deveria estar a quilômetros de distância no consultório médico. Consegui até ver o momento exato em que ele percebeu: o celular. Seus olhos voaram para o criado mudo onde ele sempre deixava o aparelho. Você, meu celular. Foi remarcada, interrompi, minha voz saindo fria e controlada de uma forma que me surpreendeu. A consulta foi remarcada para as 3 da tarde. Mandei mensagem avisando ontem à noite, mas você estava ocupado demais traindo sua esposa grávida para ler. Cada palavra saiu como uma lâmina afiada. Ricardo ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. Mariana tinha entrado atrás de mim e estava com o celular levantado, gravando tudo. Ricardo notou e seu pânico aumentou. Desligue isso. Mariana, pelo amor de Deus, desligue. Ele deu um passo em direção a nós, ainda segurando o lençol, mas minha irmã não se moveu. Nem pense em se aproximar, ela disse com voz de gelo. E pode ter certeza que essa gravação será muito útil. A mulher loira finalmente encontrou sua voz. Eu não sabia, ele disse que estava separado. Ela olhou para Ricardo com algo entre raiva e desespero. Você disse que estava divorciando, que sua esposa já sabia de tudo. Ah, então essa era a história que ele tinha contado. Separado. Divorciando. Claro, por que jovem mulher de 20 e poucos anos ia conscientemente sair com um homem casado cuja esposa estava grávida? Separado. Minha voz subiu uma oitava. Separado? Nós jantamos juntos ontem à noite. Você colocou a mão na minha barriga e conversou com nosso filho. Me disse que me amava antes de dormir. Olhei para a mulher. Ele não está separado. Estamos casados há 5 anos, juntos há 8, e eu estou grávida de 7 meses do nosso primeiro filho. A expressão dela mudou completamente. Horror tomou conta de seu rosto quando ela processou minhas palavras, seus olhos caindo para minha barriga evidente sob a blusa. Seu filho da puta, ela disse para Ricardo, sua voz tremendo. Você mentiu para mim. Você é um mentiroso filho da puta. Ela começou a procurar suas roupas freneticamente, pegando peças que estavam espalhadas pelo chão do meu quarto. Juliana, espera, deixa eu explicar. Ricardo tentou, estendendo uma mão para ela, mas ela o empurrou com força. Não me toca. Não você me toca nunca mais. Ela estava se vestindo rapidamente, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Percebi, com uma pontada de amargura, que ela também era uma vítima aqui. Ele tinha mentido para ela tanto quanto tinha mentido para mim. Claro que isso não apagava o que ela tinha feito, vir para a casa de outro homem no meio da manhã. Mas ficou claro que ela não sabia a história completa. Ricardo estava em pânico total agora, seus olhos indo de mim para Juliana e de volta. Helena, por favor, deixa eu explicar. Isso não foi. O que? Interrompi.
minha voz cortante. Não foi o que? Não foi você trazendo outra mulher para a nossa cama? Não foi você beijando ela na porta da nossa casa? Não foi você transando com ela no quarto onde nosso filho foi concebido? Minha voz quebrou na última palavra e senti as lágrimas finalmente começarem a cair. Juliana tinha terminado de se vestir e estava pegando sua bolsa. Ela passou por mim em direção à porta, mas parou por um momento. Eu sinto muito, disse baixinho, sem me olhar nos olhos. Eu realmente não sabia. Se eu soubesse. Ela não terminou a frase, apenas saiu correndo. Ouvi a porta da frente bater segundos depois e o som de um carro acelerando na rua. Agora éramos só nós três, eu, Ricardo e Mariana. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo finalmente se moveu, pegando suas roupas e começando a se vestir, seus movimentos descoordenados, ainda em choque. Helena, não era para ser assim. Nunca foi para você descobrir. Eu não queria te machucar. Não queria me machucar. Repeti, incrédula. Você está transando com outra mulher na nossa cama enquanto estou grávida do seu filho e não queria me machucar? Qual era o plano então, Ricardo? Continuar me enganando para sempre? Fingir que era um marido fiel enquanto tinha uma amante? Minha voz estava subindo novamente, 8 anos de confiança implodindo em gritos. Foi um erro. Ele finalmente gritou de volta, agora totalmente vestido, passando as mãos pelos cabelos em desespero. Um erro terrível, eu sei. Mas eu amo você, Helena. Sempre amei. Ela não significa nada, foi fraqueza, foi. Há quanto tempo? Interrompi, minha voz voltando a ficar fria. Há quanto tempo está me traindo? Ele hesitou, e vi o cálculo acontecendo em seus olhos. Estava decidindo entre mentir ou contar a verdade. Ricardo, disse Mariana pela primeira vez, sua voz carregada de advertência. Eu recomendo fortemente que você seja honesto agora. Essa gravação já existe. Quanto mais você mente, pior fica para você. Ele olhou para minha irmã, então de volta para mim, e algo nele pareceu desmoronar. 3 meses, sussurrou. Conheci ela há 3 meses. Numa feira de arquitetura. Foi só conversa no começo, depois, começamos a nos encontrar. Eu não queria, Helena, eu juro que não queria. Mas você estava tão focada na gravidez, tão distante, e ela estava lá, me dando atenção, fazendo eu me sentir. Ele não terminou, mas não precisava. A mensagem estava clara. Ele estava culpando a mim por sua traição. A raiva que explodiu dentro de mim foi tão intensa que precisei me segurar no batente da porta. Eu estava distante? Eu estava focada na gravidez? Ricardo, eu estava carregando seu filho. Desculpa se criar uma vida dentro de mim me deixou um pouco ocupada. Desculpa se meu corpo mudando, se os hormônios, se o cansaço, se tudo que vem com gerar um ser humano me fez não ser a esposa perfeita e sempre disponível. Mariana colocou a mão no meu ombro, me acalmando. Helena, você não precisa se justificar para ele. Ela estava certa. Eu não precisava. Nada justificava o que ele fez. Absolutamente nada. Respirei fundo algumas vezes, tentando controlar a fúria que ameaçava me consumir. Lucas se mexeu dentro de mim novamente, e aquilo me centrou. Eu tinha que pensar no meu filho agora. Ricardo tinha se sentado na beirada da cama. Nossa cama que estava destruída, lençóis desarrumados, ainda com o perfume dela no ar. Ele tinha a cabeça nas mãos, e por um momento cruel, pensei que ele fosse chorar. Parte de mim queria que ele chorasse, que sentisse uma fração da dor que eu estava sentindo. Mas outra parte, a parte que ainda se lembrava dos 8 anos juntos, sentiu uma pontada de algo. Não piedade exatamente, mas talvez o luto pelo que tínhamos sido. Eu preciso saber tudo, disse, minha voz surpreendentemente calma. Não quero mais mentiras, não quero meias verdades. Você me deve pelo menos isso. Honestidade completa. Ricardo levantou a cabeça, seus olhos vermelhos. Por um momento pensei que ele fosse se recusar, mas então ele apenas assentiu, derrotado. Conheci ela na feira de arquitetura em setembro. Começou, sua voz monótona. Ela trabalha numa empresa de design de interiores. Conversamos sobre um projeto, trocamos cartões. Alguns dias depois, ela me mandou uma mensagem no Instagram, dizendo que tinha gostado de conversar comigo. Foi inocente no começo,
só mensagens sobre trabalho. Mas então, começamos a conversar sobre outras coisas. Sobre nós. Continue, disse quando ele pausou, minha voz ainda controlada apesar do nó na garganta. Ela começou a mandar mensagens mais tarde, à noite. Conversas mais pessoais. Eu sei que deveria ter parado ali, Helena, eu sei. Mas era bom me sentir interessante de novo. Você estava tão focada no bebê, e eu me sentia esquecido. Ele olhou para mim como se esperasse que eu entendesse, que eu validasse de alguma forma seus sentimentos. Então você está dizendo que me traiu porque não estava recebendo atenção suficiente? Mariana perguntou antes que eu pudesse, sua voz carregada de sarcasmo. Sua esposa estava grávida, passando por todas as mudanças físicas e emocionais que vêm com isso, e você se sentiu negligenciado? Sério? Ricardo teve a decência de parecer envergonhado. Eu sei como soa. Eu sei. Mas é a verdade. Não estou dizendo que está certo, estou dizendo o que eu sentia. Ele respirou fundo. Depois de algumas semanas de mensagens, ela sugeriu que a gente se encontrasse para um café. Eu disse não no começo, mas ela insistiu. Disse que éramos só amigos, que não tinha nada de errado. Então eu fui. Quando? Perguntei. Quando foi esse café? Início de outubro. Numa quinta-feira. Você tinha aquela reunião importante de trabalho que ia até tarde, lembra? Eu lembrava. Tinha sido uma apresentação crucial para um cliente grande, e eu tinha chegado em casa exausta depois das 10 da noite. Ricardo estava na sala, assistindo televisão, e tinha me perguntado como foi a reunião. Tinha me trazido um chá. Tinha sido doce e atencioso. E o tempo todo, tinha acabado de voltar de um encontro com outra mulher. O café virou jantar. Ele continuou, sua voz cada vez mais baixa. E no jantar, nós nos beijamos. No carro dela, antes de eu ir embora. Foi só um beijo naquela noite, mas já era o suficiente. Eu tinha cruzado a linha. Ele pausou, passando as mãos pelo rosto. Depois disso, foi ficando mais intenso. Mais encontros, mais beijos, até que nós transamos. Pela primeira vez foi há 6 semanas. 6 semanas. Há 6 semanas atrás eu estava de 6 meses de gravidez. Foi quando fizemos o chá revelação do sexo, quando descobrimos que era um menino. Eu lembrava daquele dia tão claramente. Ricardo tinha chorado de emoção quando cortamos o bolo e vimos o recheio azul.